queria falar sobre Jesus Cristo e a sua função. Ele mesmo se coloca como porta. O texto se encontra em João 10. Eu vou ler os versículos de 7 a 9. João 10, de 7 a 9, diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Jesus, ele se declara como uma porta, e não qualquer porta, ele se declara como a porta das ovelhas. Nós sabemos que na antiga Jerusalém tinham 12 portas, e uma das portas de entrada era a porta das ovelhas. Nós sabemos que essa era a única porta que foi consagrada, ou seja, ela era usada somente para o serviço a Deus, e ele se coloca como essa porta. Agora, traz uma reflexão para a gente de quão importante é uma porta. Se você quer delimitar um lugar, se você quer reservar uma área, ou definir uma propriedade, você precisa de uma porta. Se você quer ter um pouco de privacidade, se você quer deixar algo especial, reservado, se você quer definir alguma coisa, algum limite, você precisa de uma porta. É interessante Jesus falar de porta, porque antes do seu ministério, ele trabalhava com José e era carpinteiro. Ele já deve ter feito algumas portas, não é? Mas, quando ele fala de porta, ele fala de acesso, de passagem. E eu acredito que todos nós temos coisas especiais que nós guardamos atrás de portas. A nossa casa, com certeza, tem uma porta. Nós levamos a chave dessa porta, nós tomamos cuidado para não perdê-la, porque aquilo ali é especial e sem uma chave, você não consegue acessar aquele lugar. Você tem um transtorno se você perde uma chave, se uma chave se quebra. E no seu quarto você coloca outra porta, porque é algo ainda mais reservado, ainda mais especial, ainda mais íntimo. E você coloca uma segunda porta ali. Uma porta, ela sempre reserva algo íntimo. Ela sempre preserva alguma coisa. Quando você quer um pouco de privacidade, você entra no seu quarto e o que é que você faz? Você fecha a porta. E agora, naquele momento ali, você tem privacidade. Sempre que alguém vai ao banheiro, o que é que faz? Fecha a porta. Limita aquela área. Cria-se uma intimidade, uma coisa restrita ali. São as funções da porta. Mas sem uma porta é impossível entrar, mas também é impossível sair. Não dá para você construir uma casa e não deixar uma porta ali. Como é que você vai ter acesso àquele lugar e como é que você vai sair daquele lugar? Um quarto sem porta para você sair é mais do que uma prisão. Você foi enterrado vivo, não tem como você escapar daquele lugar. Mas a porta que Jesus diz ser não é uma porta natural, é uma porta espiritual. Ele diz que é a porta das ovelhas. Eu imagino, meus irmãos, alguém tentando entrar no lugar onde não tem portas. Como é que você entra no lugar sem acesso a essas portas? E ele fala um pouco sobre isso. Ele fala: todos antes que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Por quê? Porque para entrar no lugar sem ter acesso à porta, você tem que entrar ou pulando uma janela, ou pulando uma cerca, ou tentando entrar pela chaminé, né, dizendo que vai dar presente. Normalmente quem entra pela chaminé de algum lugar que não tem acesso à porta, ele não quer dar presente não, ele quer mais é levar uns presentes para ele. Porque a porta, entrar por uma porta, dá uma definição de legalidade a quem está entrando. Quando você permite que uma pessoa entre pela porta, você está dando legalidade à pessoa estar ali. Então, o que é que acontece? A Bíblia define bem, olha, o ladrão, o salteador, ele não usa a porta. Ele vai preferir uma janela, um muro mais alto, ou vai tentar arrombar a porta, ele vai tentar burlar o sistema, mas ele não entra pela porta.
Essa porta que Jesus fala ser é espiritual e não é tão simples de ser arrombada ou de ser burlada. Como nós podemos ter acesso às coisas espirituais sem uma porta espiritual? Eu vejo muitas pessoas tentando acessar a Deus de outras formas que não seja Jesus. Através de boas ações, meditações, através de santos, de rezas, de repetições, e aquelas coisas não alcançam até Deus. A própria palavra de Deus diz que no fim dos tempos, Ele vai se encontrar com essas pessoas e vai falar que não as conhecia. Elas vão falar, mas em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. É como se você tivesse alguma visão de Deus, mas você via Ele pela janela, mas você não poderia adentrar numa porta. Eu vou chegar nesses pontos. Uma porta espiritual também tem outras características. Ela não pode ser movida, nem aberta, nem fechada pelo meio natural das coisas. É por isso que em Apocalipse 3, nos versículos 7 e 8, a palavra de Deus fala: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para uma porta espiritual, nós temos que ter um entendimento que as ações físicas, as coisas terrenas, as coisas naturais, não têm o poder de abri-la ou de fechá-la. Não importa quanto esforço físico você faça, não importa o quanto você esteja determinado a abrir essa porta, se é uma porta espiritual, ela só pode ser aberta de forma espiritual. E se uma porta espiritual está aberta, não importa se alguém quer fechá-la, não importa se alguém tem muita determinação em impedir que alguém entre por ela, se a porta espiritual está aberta, ela só pode ser fechada espiritualmente. Isso é uma coisa poderosa para que nós saibamos. Nós precisamos conhecer o que é espiritual e separar do que é físico. E ele fala, olha, você tem pouca força, e realmente, se nós pensarmos no mundo espiritual, qualquer homem tem pouca força. O que nós podemos fazer contra o mundo espiritual? Nada. Mas ele fala, olha, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra, e por causa dessas coisas, ele diz que colocou uma porta aberta. E ele nos lembra que a porta que ele colocou, ninguém pode fechar. Que coisa maravilhosa. Você ter a certeza que nenhum homem pode fechar a porta que Deus abriu para você. O acesso que foi criado entre você e Deus, ele não pode ser fechado. Você pode até escolher não adentrar. Você pode até escolher não o conhecer. Mas nada que você faça vai mudar o fato da porta estar aberta para você. Jesus ter aberto essa porta, dele ter aberto essa passagem de encontro com Deus. Depende de você escolher ou não entrar, escolher ou não seguir esse caminho. Eu sei que a porta que ele abriu é estreita, mas isso não muda o fato dela estar aberta e de você ter acesso ao Santo dos Santos, de você poder falar com Deus, de você poder entregar a sua vida a Ele, dele te ouvir, dele poder agir na tua vida. Essa porta está aberta, é promessa de Deus na vida de todo homem. Agora o que pode acontecer é você fingir que não vê, é não abrir os seus olhos espirituais, é passar despercebido. Fechá-la é impossível. A palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança. A porta que Cristo abriu na cruz, ela permanece aberta ainda hoje. Ele não está mais preso no cruz, ele não está mais morto, ele ressuscitou. Mas a porta de acesso ao reino espiritual foi aberta. O véu que separava os homens do Santo dos Santos se rasgou. Uma porta que ninguém pode fechar. Não importa que pecados você cometeu, não importa quão terrível você é, ou quão terrível eu sou, não importa quão cruéis são os nossos pensamentos, a porta que Jesus abriu, ela não pode ser fechada. Nem por altura, nem por profundidade. E olha só,
O nível dele é tão alto que nem mesmo seres espirituais podem fechar essa porta. A própria palavra de Deus diz que nem anjos e nem potestades podem nos afastar desse amor. Uma porta espiritual, ela pode dar acesso a muitas coisas, meus irmãos. A porta de Cristo não dá acesso apenas a Deus, mas a muitas bênçãos. Às vezes nós pensamos que muitas coisas têm a ver conosco, tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com as nossas definições, tem a ver com o que a gente quer. Porque Jesus estava contando essa história, é muito interessante. Antes de contar essa história, ele vai curar um cego no capítulo anterior. Ele encontra com o cego, ele está com seus discípulos, e os discípulos perguntam para ele: mestre, o que aconteceu para que esse homem fosse cego? Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? É como se eles estivessem perguntando: olha, esta porta está fechada na vida dele. Ele não teve acesso à visão até hoje. Ele não pôde ver. Ele sempre quis, ele procurou, mas ele é cego de nascença. Ele nasceu e a porta estava fechada, e até hoje ainda está fechada, e ele já é adulto. O que ele fez de tão terrível? Foi seus pais que pecaram? Foi ele que pecou? É porque ele é um impuro? É porque ele não merece estar no meio de nós? E muitas vezes eles colocam o motivo da porta estar fechada, a culpa da porta estar fechada no homem. Mas nós temos que entender que às vezes as portas estão fechadas pela vontade de Deus. Olha o que Jesus responde para eles no versículo 3 do capítulo 9 de João. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele a obra de Deus. A vontade de Deus é que aquela porta da visão estivesse fechada na vida daquele homem. É uma coisa que eu e você não podemos entender. Pode parecer aos olhos humanos talvez até cruel ele não ter visto durante toda a vida essa porta ter permanecido fechada, para que em determinado ponto ele se encontrasse com Cristo, e essa porta fosse aberta de tal forma, em que ele se encontrasse com Deus e pudesse ver a Cristo. Pode parecer um pouco de crueldade, mas nós não sabemos como seria a vida daquele homem. Mais importante, nós não sabemos como seria o seu porvir, se ele nascesse já vendo, se essa porta fosse aberta para ele antes do tempo, antes do encontro com Cristo. E uma porta que foi fechada durante toda a vida, no momento em que ele se encontra com Cristo, ela é aberta. E agora aquele que era cego de nascença pode ver, e ele testemunha, ele fala: olha, nunca antes se ouviu falar de alguém que curasse um cego de nascença. Sabe por quê? Porque quando alguém nascia cego, ele nascia com uma porta fechada que nenhum homem poderia abrir. Ele nascia com uma porta fechada que ninguém poderia acessar. Mas agora ele testemunha e fala: olha, ele abriu em minha vida uma porta que ninguém nunca conseguiria abrir. Alguma coisa que estavam selada e falavam: desista, você vai ser assim para sempre. Alguma coisa que falava: está além do seu alcance, está além das suas capacidades. Alguma coisa que falaram: olha, não tem chance nenhuma para a sua vida acontecer isso. Essa porta nunca vai estar aberta para você. Mas de repente acontece algo incrível na vida dele, ele se encontra com Cristo. E aquela porta é aberta. Mas não tem a ver com ele, teve a ver com a vontade de Deus, teve a ver com o encontro com Cristo. O personagem principal da história não é ele. Da mesma forma que o personagem principal da história não sou eu, e não é você. O personagem principal é Cristo. O que está faltando para essa porta se abrir é Cristo. O que está faltando para que ela se fechar é Cristo. Um encontro com Cristo abre portas espirituais, fecha portas espirituais, que o meio natural não pode abrir e não pode fechar, coisas que não podem mudar, coisas intransponíveis, coisas impossíveis, coisas inalcançáveis, tudo se torna possível na presença de Cristo Jesus. Ele se encontrou com Cristo, e agora ele vê, e ele testemunha. E Cristo fala: eu sou a porta das ovelhas.
quando ele abre a porta, João 10, 9, ele diz: se alguém entra por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, achará pastagem. É importante, Jesus tem enfatizado: entrará e sairá, porque aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. A porta da sua casa não lhe prende, você entra e sai, quando bem entende, ou pelo menos quando o pessoal não te trava numa quarentena, né, meu irmão? Mas nós entramos e saímos com liberdade das nossas casas, e assim é o reino de Deus. A porta que ele abriu é uma porta de liberdade e não de prisão. O que escraviza é o vício, é o pecado. Você não é preso pelo Espírito, você é liberto por Deus. Entre, saia, ache pastagem. Não é porque você saiu da sua casa que você não mora mais ali. Não é porque você foi ali do lado, saiu da sua casa, que você agora mudou de endereço. Quando Jesus fala entrar e sair, não está falando entrar e sair de ser filho de Deus, ou entrar e sair de ser um cristão. Ele fala de liberdade, de entrar e sair. Liberdade de adorar, liberdade de cultuar, liberdade de servir. Quando nós escolhemos, ele fala de livre-arbítrio. E ele diz que ao entrar e ao sair, encontraremos pastagens. Que coisa maravilhosa. Isso me lembra da visão do profeta, quando ele adentra ao rio, e o rio bate nos seus tornozelos, bate nos seus joelhos, e ele sempre atravessa o rio, e quando chega do outro lado ele encontra uma paisagem bonita, mas em algum momento o rio era tão profundo, que ele não conseguiu atravessar, e ele volta à margem de onde ele veio, e ele fala: olha, esse rio já está tão profundo que não dá para atravessar andando, agora tem que se atravessar a nado. Mas quando ele volta para onde ele veio, ele encontra também uma pastagem bonita, um lugar diferente, porque a maravilha não estava em atravessar o rio, estava em entrar nele. Não está em entrar e não sair, em sair e não entrar, mas em ter acesso ao Santo dos Santos, em ter acesso à intimidade com Deus. Deus não quer te tornar um escravo, Ele quer te tornar um filho, alguém livre, alguém que entre com prazer e saia com júbilo da sua casa. E fica ansioso para voltar à casa do Senhor, porque aqui há liberdade, aqui há bênção. Entrar, sair, encontrar pastagem. Todos procuramos alguma coisa. E quão terrível é nós procurarmos algo obstinadamente em uma porta que Deus fechou. Tem pessoas que procuram algo com tanta vontade, com tanto desejo, mas vão contrário à vontade e o desejo de Deus. E quando essa porta é fechada, não há legalidade para aquele que se diz filho de Deus entrar naquele lugar. E o único jeito dele acessar aquele lugar agora é através de um muro, de uma janela, de uma chaminé, de um buraco pelo chão. Mas tem gente que Deus fala: não, não é para você. E ele é tão obstinado que não importa que Deus fechou aquela porta espiritual, ele fala: eu vou conseguir alcançar. Nem que eu tenha que subir pelo telhado, descer pela chaminé, dessa porta que Deus fechou. E sabe o que acontece, meus irmãos? Às vezes ele entra. Mas às vezes ele entra no lugar onde Deus fechou a porta. Às vezes entra. Mas não pela porta que Deus fechou. E quando ele entra naquele lugar, não há legalidade para ele ali, porque ele não entrou pela porta. E o que ele acha que vai encontrar ali? Ele acha que vai encontrar algo doce, algo bom, e encontra ali dentro algo terrível, como o filho pródigo que saiu da casa do seu pai achando que ia conhecer todas as maravilhas do mundo, mas em algum momento se viu comendo com os porcos, e ele se lembra da casa do pai, e ele se lembra que o pai fechou essa porta para ele, mas ele arrombou e saiu mesmo assim.
Ele se lembra que não era a vontade do Pai na vida dele. E ele diz: o Senhor fechou essa porta para mim. Mas eu fui obstinado. Eu fui insistente. Jesus disse que ele era a porta das ovelhas, mas eu quis entrar por outra porta. Eu queria a formosa, eu não queria a ovelha. É assim ou não é? E de repente ele está ali comendo com os porcos. E ele se lembra da casa do seu pai. E sabe o que é mais incrível na parábola do filho pródigo? É que quando ele volta à casa do seu pai, a porta ainda está aberta para ele. Essa porta não se fecha. A porta da casa do nosso pai. Ah, eu quero esse emprego, eu quero essa mulher, eu quero esse marido. Eu quero isso, e Deus fecha a porta e nós insistimos. Ah, não, eu quero alcançar esse objetivo, eu quero dessa forma. E não importa que a porta espiritual está fechada, eu vou pela janela. E o que acontece? Nós quebramos a cara. Porque quando o pai impede o filho de fazer algo, é para o próprio bem dele. Mesmo que na hora, por falta de entendimento da criança, ele acha o pai um carrasco. É ou não é? Muitas vezes, por nossa falta de entendimento, nós achamos Deus um carrasco. Ele me pediu de fazer isso. Ele não abriu isso aqui para mim. Talvez esse homem pensasse: olha, Jesus me deixou cego esse tempo todo. Mas não, um coração grato não vê que Jesus deixou cego esse tempo todo. Um coração grato fala: Ele me restaurou a visão. Meus irmãos, quando estivermos na eternidade, todas as portas fechadas que encontremos aqui não vão significar nada. Nada. Da mesma forma que agora, que nós temos entendimento maior da vida, aquele dia que nosso pai nos impediu de ir no parquinho, não significa mais nada. Não faz mais diferença. Aquele dia que nosso pai não deixou a gente jogar bola porque estava chovendo. Que diferença faz hoje na tua vida? Da mesma forma, a porta que tu acha que Deus é carrasco por estar fechada, nenhuma diferença vai fazer quando tu estiver na eternidade, glorificando o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E mais que tudo isso, Jesus é a única e verdadeira porta que dá acesso a Deus. Olha o que acontece com Nicodemos. João capítulo 3. Lá no início do capítulo. No capítulo 3, no versículo 3, Jesus vai dizer: respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas em muitas versões, nas versões principalmente corrigidas, está: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode adentrar o reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é claramente, ou nascer de novo, é claramente atravessar uma porta. A porta que Jesus representa. Nicodemos fala: como posso voltar ao ventre da minha mãe? Porque ele olha de forma natural para as coisas. Cristo não é uma porta natural, ele é uma porta espiritual. E ele diz: sem nascer de novo, é impossível adentrar ao reino de Deus. Porque a única forma de ter acesso ao reino de Deus, a uma forma de atravessar a porta que leva ao reino de Deus, essa porta é Cristo, é o novo nascimento, é a transformação do Espírito. Agora, quando você tenta acessar a Deus, sem ser através desse nascimento, sem ser através de Jesus, o que acontece com você? Você não tem legalidade de chegar até Deus. Você dá de cara com a parede. Você tenta saltar uma janela.
Mas para ser filho é necessário haver uma legalidade. Para ser herdeiro é necessário ter uma legalidade. Para ser reconhecido é necessário ter uma legalidade. E aquele que é filho, aquele que é herdeiro, entra pela porta. E que porta é essa? Cristo Jesus. Através dessa porta nós temos comunhão com Deus. É impossível outra forma de acessar a Deus. Eu sei que tem pessoas que vão falar, olha, você pode acessar a Deus através de Maria, olha, você pode acessar a Deus através disso aqui, das boas ações, das boas obras. Olha, se você for uma pessoa muito bondosa, você vai poder acessar a Deus. Olha, se suas ações forem boas, e se você der metade do que você tem para os pobres, você vai acessar a Deus. Tudo isso é mentira. A única forma de acessar a Deus é através de Cristo Jesus. Não existe outra forma. Ele é a porta das ovelhas. A palavra de Deus diz que essa porta era a única porta que foi consagrado. Algo consagrado na Bíblia tinha um efeito muito mais importante do que hoje em dia. Algo consagrado, ele tinha que ser usado exclusivamente para a obra de Deus. Mais nada. Se numa época daquela, um instrumento musical era consagrado, ele só poderia ser usado para louvar ao Senhor. Uma porta consagrada, ela deveria ser usada para o louvor de Deus. E por que ela se chamava Porta das Ovelhas? Porque quando alguém ia se entregar em sacrifício a Deus, representado, claro, por uma ovelha, ele entrava por aquela porta com aquele animal. De que outra forma, alguém que está impuro poderia ter acesso ao templo? De nenhuma outra forma, meu irmão. Se alguém estava impuro e precisava de expiação pelos seus pecados, ele tinha que entrar, junto com a sua oferta, pela porta das ovelhas. E ele levava a ovelha até aquele local. E a ovelha era sacrificada, entregue a Deus em holocausto. E aquele homem estava livre dos seus pecados. Os seus pecados teriam sido perdoados. Agora, que coisa maravilhosa Jesus, porque Ele não só é uma porta de entrada, como Ele também é o sacrifício. Ele é a única chance de uma ovelha adentrar ao templo e não precisar morrer lá dentro, porque Ele já morreu no lugar dela. Nós somos as ovelhas, meus irmãos. E nós adentramos por essa porta e agora não temos mais que morrer para não sermos purificados, porque Cristo já morreu por nós. Ele não só é uma porta de acesso, mas Ele também é uma porta de salvação. Ele não só é uma porta que nos preserva do mal, Ele também é uma porta que nos leva a Deus. Ele não só é nosso escape, como também é nossa morada. Deus é todas as portas que nós precisamos, Jesus é tudo que você precisa. Ele é a sua entrada e a sua saída, o seu lugar seguro e a porta que te levará à sua vitória. Como nós precisamos alcançar essa porta. Agora, para terminar, como nós sabemos que Ele tem a escolha das portas que estão abertas e fechadas em nossa vida, nós temos que aprender a aceitar o seu agir, aprender a aceitar as oportunidades que Ele abre para nós. Uma porta espiritual que Deus abriu para você, sempre será uma porta de vitória na sua vida. Nós temos que fechar um pouco nossos olhos naturais e mergulhar no sobrenatural. Entender que Ele quer o melhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Jesus é essa porta. Em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Ainda bem que Deus abriu uma porta para nós. Ainda bem que nós temos esse acesso. Ainda bem que Ele veio e se sacrificou para nos dar acesso ao Pai. Essa palavra encontre morada no teu coração. Que você possa seguir pelos caminhos de Jesus e encontrar essa porta maravilhosa que te leve até o Pai. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.